Teste, testando, teste, testando. Olá, pessoal, enquanto vocês vão chegando, a live de hoje é sobre psicologia humanista no ambiente hospitalar. E o nosso convidado de hoje é o professor Antônio Ângelo Fávaro Coppi. Ele vai falar com a gente aí do sul de Minas Gerais. Ele é professor, supervisor na abordagem centrada na pessoa, psicologia humanista, em Minas Gerais, na Unifenas. Tem uma trajetória incrível no mundo da psicologia hospitalar. E vai conversar com a gente aqui nesse dia especial, Dia do Psicólogo, uma das profissões que está aí na linha de frente. E ele vai nos contar os benefícios de se utilizar da psicologia humanista em ambientes da saúde. Olá, professor Coppi, vai participar com a gente aí em mais uma live do programa Escolha Cuidar Bem, voltada para profissionais da saúde. Agora acho que foi. Agora apareceu. Só que a imagem está ao contrário. A velocidade da internet. Agora, como é que desvira isso daqui? Você tem aí à sua direita, a parte inferior. Isso! Boas-vindas, professor Coppi. Ô, gente, obrigado, boa noite. Desculpe esse pequeno entrevero tecnológico, né? Mas nós estamos aí, né? Para a gente conversar um bocadinho aí. Isso! Muito bem. Num dia muito especial, feliz dia novamente para ti, né? Para todos nós. E É que nos propusemos essa maravilha, que é ser psicólogo, psicoterapeuta. Isso aí, Coppi, nos conte como é que foi para ti, como é que é para ti ser psicólogo, psicoterapeuta, e usando da abordagem humanista, principalmente nessa área hospitalar, tão necessitada agora nesse período de pandemia. Vou contar uma historinha, adoro contar história. É Zazá, de BH. Boa noite. Quando eu pensei em fazer psicologia, eu fazia um outro curso de letras, porque eu não via naquela época, para os anos 60, 70, eu não via ninguém falando de sentimento. Eu fui ver que o sentimento era expresso na literatura e né, nas artes, no cinema, de uma maneira geral. Então, é verdade. O meu projeto naquela época, quer dizer, né, os cursos tradicionais que tinham, né, medicina, engenharia, odontologia, direito, né, farmácia e normalista, né, as mulheres vão fazer normal, casar e dar aula e pronto. O script a seguir. Eu falei, bom, então, né, e aí comecei a ler muito, segundo grau, li muito. Eu fui enveredar para o caminho das letras, porque meu projeto era ser comissário de voo internacional, porque eu falei, bom, eu vou conhecer o mundo e vou escrever. Conhecer as pessoas, vou escrever. Só que no curso de letras eu tive uma professora, né, que dava uma psicologia geral, quer dizer, ela falava um pouquinho de Horst, um pouquinho de Freud, um pouquinho de Skinner. Era uma disciplina voltada, né, para uma introdução da psicologia para os alunos de letras. E eu me descobri ali e mudei de curso, né, e aí fui ser psicólogo. E foi bom, né, porque né, eu comecei a trabalhar, né, meu contato com a abordagem centrada, ela se deu em 1975. Eu tinha só 22 para 23 aninhos. Então, né, a minha vida inteira, né, eu estou trabalhando com a abordagem centrada. Então, é um percurso... Você não conheceu outra abordagem? Não. Na escola eu tive, né, claro que estudei, tive que estudar psicanálise. Na época não tinha nem TCC, nem Lacan, não tinha nada. Era comportamental, psicanálise, e tinha, né, o nosso professor, que foi meu parceiro muito bom, o professor Recípio, com quem eu escrevo nessa oração,
que era um professor mais velho, gostava de mim e acabou, né, me adotando, vamos dizer assim. E aí começamos a nossa trajetória, né? Aí de lá para cá, né, fui enveredando pelos caminhos, né, da abordagem centrada. E cada vez mais. É assim que eu formei em 79, né, na época não tinha exigência de mestrado, né, titulações, aí eu comecei, eu formei em dezembro de 79, e em março eu comecei a dar aula na PUC Minas. Mas eu dei aula de 80 até 2012 lá. Eita! Né, e claro, aí tive clínica e fui, né, me envolvendo, né, com a abordagem centrada, com os eventos, e conheci muita gente da abordagem. Não tive o prazer de conhecer Roger, mas tive o prazer de conhecer grande parte do staff dele nos últimos 20 anos. Inclusive algumas pessoas ficaram amigas, como Bob Lee, Robert Eugene Lee, que né, nós nos conhecemos, e sempre que ele vier ao Brasil faz questão de ficar na minha casa. Johnny Wood, tive o prazer de receber na minha casa. Maureen Emílio O'Hara, fizemos vários também grupos. Então, é uma historinha. E também tive, né, a oportunidade de passar uma semana com a Natalie Rogers, que é a filha dele, mas Uau! uma das netas, né, muito interessante. Então, eu acho que fui me aprofundando nisso daí, né? E dentro da universidade, né, chegou uma hora que eu criei um estágio em psicologia hospitalar, nos idos de 90, e depois eu fui amadurecendo, né, e fiz um projeto de psicologia hospitalar em 97. E durou até 2012, o ano que eu saí de lá. E nesse momento eu Na estou PUC de escrevendo Minas. na PUC BH, Minas Ah, de Gerais, Belo Horizonte. Belo Uhum. Horizonte. Hoje tem outras unidades, né, espalhadas pelo estado. E eu atualmente estou na Unifenas, Universidade, né, aqui no sul de Minas, e estou também montando um projetinho de psicologia hospitalar, porque eles têm, né, o hospital por causa do curso de medicina. Né? Mas Então, o que aconteceu que você acabou enveredando por essa área da psicologia hospitalar? Que benefícios tu percebeu nessa então área, assim? na realidade, né, tudo que aconteceu porque eu criei o estágio, porque eu vi uma experiência, né, dentro de casa com meu pai, e aqui ele passou, né, teve problema cardíaco e foi para São Paulo fazer essa cena. Eu estou a 270 quilômetros de São Paulo, capital, tá pertinho. Então, e lá eu vi uma psicóloga fazendo um trabalho pré-operatório. Uhum. Mesmo que fosse, né, um trabalho mais informativo, tá entendendo? Então eu né, achei interessante. Aí quando eu voltei para a PUC, eu criei um estágio no pronto-socorro, o maior pronto-socorro de Minas Gerais, que é o Hospital João 23, pronto-socorro João 23, porque tudo que acontece cai lá. Nós começamos o estágio, e a partir daí, né, acabou virando, né, uma pós-graduação. Particularmente, eu trabalhei como psicólogo de hospital, mas sempre dentro do hospital, porque as parcerias que eu fazia, né, via PUC e hospital, toda semana eu estava lá acompanhando as pós-graduandas, né, vivenciando tudo aí. Né? Mas essencialmente eu diria, né, que é muito mais clínico, eu mais clínico do que hospitalar, mas estou sempre envolvido. Lá esse dia mesmo tem curso de psicologia hospitalar, tá entendendo? Né? O que é que eu penso a Então você vê respeito? de perto florescer quais são os benefícios que esse povo acaba tendo quando se envolve em uma formação assim, em um ambiente assim. Se eu for falar, olha só, né, para ter ideia, né, quando eu comecei, né, lá para os idos de 90, né, tem um Camões em São Paulo que escreve muito livro, tem a Belkis também lá do INCOR, que eu diria que são os precursores, quer dizer, mas a precursora maior se chama Matilde Neder, 1950, e depois também, né, Minas Gerais tinha, né, a Zélia Nascimento, que começou na Santa Casa. Foi um movimento embrionário que veio, e na década de 80 começaram os primeiros congressos. Não existia essa especialização que hoje tem na psicologia, né? Clínica, escolar, jurídica, hospitalar, qual mais que tem, né? Do esporte, avaliação. Não tinha essas especialidades reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. Mas isso não existia. Então, nós fizemos um primeiro congresso, né, brasileiro de psicologia hospitalar, era muito mais para falar das nossas aflições do que qualquer outra coisa. Tá entendendo? Então a gente
sabe? E via, né, que a psicologia hospitalar era muito mais, né, o movimento de alguns, e às vezes contando, né, com boa vontade de algum médico, porque na realidade a gente entrou no hospital, né, sem saber direito o que é que a gente queria lá e que os médicos queriam. Não, hoje é claro que tem, né, as pessoas têm essa clareza, médicos têm, uns ainda não têm, né, mas a grande maioria, né, isso vai depender muito do preceptor, né, dos estudantes, porque, né, depois, em 90 e poucos, 94, a Belkis me convidou para passar 15 dias no INCOR, no Instituto Coração, acompanhando o trabalho delas lá, e eu fui lá, foi uma experiência Que legal, oportunidade! né, e lá eu vi, ao vivo e a cores, né, isso que eu estou te falando, que o médico que acreditava, o cirurgião que acreditava na psicologia hospitalar, todos os residentes acreditavam. O médico não acreditava, os residentes não acreditavam. Isso é muito comum de acontecer. E, Né? então, é claro, né, que hoje nós já temos uma sistematização maior, né, para tudo isso, né, e hoje, né, por incrível que pareça, eu acho que é uma das áreas, além da saúde pública, né, via concurso, as prefeituras, CAPES, CREAS, né, SUS, quer dizer, uma das áreas que mais emprega psicólogo é a psicologia hospitalar. Mas a formação para isso ainda deixa muito a desejar. Está entendendo? Porque, por exemplo, nós tínhamos um projeto muito bonito num hospital lá em Belo Horizonte, e mudou a direção, né, acabou o projeto todo. Né, aí o pessoal que estava lá foi aposentando, que é a última notícia que eu tive. Abriu concurso para psicólogo hospitalar lá. A pessoa que passou nunca entrou no hospital, ela é concurseira. Ai, ai. Por direito, né, ela tem, né, a vaga é dela, mas o trabalho ficou comprometido. Hum, Tá entendendo? Então, acho que a psicologia hospitalar ela vem, né, para dar uma contribuição muito grande. Né? Por quê? Primeiro, o médico, o hospital é do médico, então ele só deixa entrar lá quem ele quer. Então não adianta eu entrar lá no hospital para ficar analisando o comportamento de médico. Eu tenho que entrar e tentar fazer parcerias com ele, porque a hora que a gente faz a parceria, eles não desgrudam da gente, porque eles também sofrem, coitados. Como eles não estão educados para falar de sentimento, a quem quiser recorrer? A nós. Tá entendendo? Então é muito interessante isso, porque, né, isso vai aprimorando a formação, a gente vai vendo que não temos que olhar para eles como, né, inimigos, competidores, mas como parceiros, para a gente sair da ideia de equipe multidisciplinar, tá entendendo? Né, para chegar, né, ou interdisciplinar, mas para chegar numa equipe transdisciplinar. Tá entendendo? Que o paciente é da equipe. Tá vendo? Não é minha. O paciente não é do médico que internou, mas é da equipe. Exemplo. No último hospital que eu estava em BH, que foi de 2009 a 10 até 12, Hospital Felício Roxo, Hospital Bom, tinha a situação de transplante. Por sorte, quer dizer, quando eu fiz a parceria, porque eu atendi, eu não sabia, eu atendi a mulher do médico que era diretor clínico. Tá entendendo? E eu, olha aí, ela já está falando, depois nós vamos escutar a experiência dela aí. Eu não sabia, a mulher dele tinha sido minha cliente, e resumo da ópera. Né? Ela fez questão de que eu conhecesse, ele também, porque ela estava numa depressão, o trabalho de psicoterapia foi muito bom, ela saiu da depressão e tudo. Aí conversa vai, falou, por que você não traz essa pós-graduação para cá? Aí falou, para lá. Então lá tinha, né, o setor de transplante. E, curiosamente, o chefe, né, era o João Batista e a mulher dele, eu esqueci. Os dois eram meus colegas de natação. Mas foi legal, né, que então o João Batista, super aberto, recebeu a gente muito bem, né, e as pós-graduandas e pós-graduandos que tinham, nós éramos quase 20. Então era só para você ter ideia de equipe. E com relação ao transplante, tem um protocolo a ser cumprido. Algumas situações têm protocolos que você é obrigado a cumprir, porque isso vem do Ministério da Saúde.
Uhum. Então, para você fazer o transplante, você fazia uma entrevista, né? Claro, você fazia primeiro uma entrevista dessa dentro do protocolo com a receptora e depois possíveis doadores, tá? E o Zé Maria, muito legal, muito assim, né? Mas inocente, às vezes falava para a família, não, nós estamos esperando dar o parecer da psicologia. Ai, Aí ai. a família servia em cima da gente porque que a gente ainda não tinha autorizado o transplante. Então, numa coisa, só para você ter ideia, falando porque né, a relação era legal e ele, né, chamamos para a reunião, Zé, é a equipe que decide, não é nem o psicólogo nem você. Você, como chefe da equipe, você comunica, você disse não. E aí mudou a dinâmica, tá vendo? Então, né, a gente avaliava e falava para ele. Né, olha, tá ok, não tá ok. Então, aproveitando aí, né, já que eu estou falando de transplante, vou te contar aqui 2 ou 3 absurdos para vocês verem o que é a dimensão humana numa situação dessa. Primeiro, uma questão, Hum. olha só, que muito maluca. A mulher precisando, né, de um transplante renal, mas ela não aceitava rim de pessoa morta. E E a aí? gente, e a gente sinalizava isso para a equipe. Porque mesmo que ela não soubesse a origem, mas é impressionante, parece que isso passava para ela, e aí dava rejeição. Outra, agora o absurdo, outra, eu não aceito rins de negro. E não coloque, porque se colocar dá rejeição. Você está vendo? Porque você fazer, está entendendo, uma cirurgia dessa de grande porte e perder um rim, não é legal, você está entendendo? Para ninguém. E a última situação, que é muito curiosa também, só para ter ideia. Tinha uma doadora, ela até foi testada, foi feita compatível, conversamos com a irmã, era a irmã. Mas a receptora, na entrevista com a gente, nos atendimentos, que aí fazia atendimento, saiu do protocolo Uhum. e atendendo, ela nos atendimentos psicológicos, que em hospital é atendimento, ela falou assim, eu não quero receber o rim dessa minha irmã porque eu não tenho nada a ver com ela. Eu detesto ela, está fazendo isso provavelmente por alguma culpa. Está entendendo? Então, olha só para você ver que situação. E de falar para ela, mesmo sendo compatível, não é indicado você doar o rim. Quer dizer, ela não queria receber o rim por uma questão puramente emocional. Esses são pequenos exemplos. Mas então a psicologia hoje, quer dizer, a função dela para mim dentro do hospital, isso é importante a gente ter claro, é o quê? É ajudar o paciente, lá é paciente, e porque tem que ter muita paciência. É ajudar o paciente a se reorganizar diante daquilo que o levou à situação hospitalar. Ninguém vai no hospital atrás de psicoterapia. Tá ok? Tá? Mas o psicólogo é parte da equipe, ele vai se oferecer, ele vai ao leito, fala que é psicólogo, tá? Que está para escutá-lo. Algumas pessoas entram de imediato, outras demoram um pouquinho, tá entendendo? Mas a pessoa, ela né, acaba aderindo, tá entendendo? Às vezes você pode falar, mas como é que fica a ética quando você atende enfermaria? A ética, é isso que a gente tem que ter, né? Porque aparece, olha, ele que está lá, ele vai saber o que ele pode falar, o que o outro vai escutar ou não. Porque às vezes a gente cria o consultório, quer dizer, dentro do consultório a gente cria um ambiente, que eu falo, né, de uma segurança interna, quer dizer, então, ninguém escuta, estou dentro do meu consultório, e lá no hospital, como é que fica? Não, isso aí, a questão é eu atender, a pessoa está à vontade. E situação, né, curiosa, vou te dar outra situação curiosa. Então, não, na enfermaria, com quatro ou dois, não importa, dois, né, uma pessoa sendo atendida e tal, e o outro lá quietinho no canto. Aí, de repente, o outro lá que falou assim, ô fulano, você está esquecendo de falar para o psicólogo, né, aquilo que você me contou ontem, que você disse que ia falar. Quer dizer, ele acaba entrando também no atendimento. Tá vendo? Então a gente tem que E sair aí? desses Não, pois é, tem que É. incluir. A gente tem que sair dessa ideia de psicoterapia em hospital. O modelo clínico da psicoterapia não funciona no hospital, é atendimento psicológico. E a gente tem que entender o quê?
Olha só, eu vou lá hoje, atendo uma pessoa, quando eu volto lá amanhã cedo, ela não está lá, porque foi transferida, teve alta ou óbito. Aí eu me pergunto, poxa, mas o meu atendimento valeu? Claro que valeu. Tá? Então, aí você pode falar, mas parece plantão. Pode dar o nome de plantão, não tem problema. Tá entendendo? Mas eu acho que a gente precisa ter a clareza de que não dá para eu transpor o modelo clínico de consultório para dentro do hospital. Então, esse Então, ó, você vê, Top, como grande benefício de ter a psicologia humanista como base dessa atuação desses psicólogos que você acompanha, porque fica mais fácil para eles flexibilizarem, não fica transpondo para lá e para cá. e também não fica, né, enquadrado dentro de um modelo. É claro que se eu tenho um modelo da abordagem centrada, de ter, né, oferecer as atitudes facilitadoras, de buscar a compreensão, isso é um grande diferencial. Você quer ver só um exemplo disso? Então eu falava para elas, ó, presta atenção, né, como aconteceu. Eu falei, nossa, como é que você sabe que vai acontecer? Eu falei, bom, a gente tem alguma experiência. E né, a partir do momento que ela já entrou na equipe, o pessoal absorve bem de uma maneira geral. Aí, duas situações. Ó. O médico chega e fala lá para pós-graduando. Ô, Juliano, você pode atender aquele paciente para mim? Aparentemente é uma pergunta inócua. Mas presta atenção. Você pode atender aquele paciente para mim. Para mim. Então, você só vai falar para ele assim, doutor fulano de tal, com o maior prazer, você poderia me falar um pouquinho sobre, só para adiantar e tal? Aí você vai vendo que às vezes tem uma questão dele. Mas você não vai apontar isso. Mas você vai lá, conversa, atende tudo e dá um retorno. Olha, fui lá, tem isso e aquilo. Por quê? Os médicos às vezes acham os pacientes que perguntam, que tem um grau cultural maior, eles acham chato. Tá entendendo? Mas isso é uma coisa que a gente vai falar também se tiver tempo. O medo que os pacientes têm da equipe, tá? Que é muito comum. E aí? Tá? Então, nós vamos chegar lá. Então, quer dizer, às vezes, por exemplo, né, o óbito, né, o óbito. O médico, morreu fulano e tal, papá. Não, doutor, isso aí quem dá a notícia é o senhor. Mas se o senhor quiser, eu lhe acompanho. E depois que o senhor der o óbito, eu fico com a família. Aí ele vai. Olha, infelizmente, tá. Aí a psicóloga fica lá. Aí eu falo para ela assim, agora Teve um corte aqui na transmissão e o COP está falando de mais um dos benefícios de se utilizar da abordagem centrada na pessoa no hospital, que é justamente poder estar atento, ter esse feeling para como terapêutico, né? Dentro do hospital. Eu vou fazer de novo aqui o convite para o COP. Enquanto isso, vocês podem ir mandando suas perguntas, pessoal, que ele vai respondendo, tá? Importante isso que o COP vinha falando, no sentido de, mesmo que é um ambiente em que o paciente do hospital, ele não escolheu estar ali, né? Ele não foi para o hospital para ser atendido por um psicólogo, né? Ele teve uma doença fatídica, e ele não escolheu estar ali tendo um atendimento psicológico. E ele vem com todas as suas crenças, todos os seus medos, né? E o COP estava falando do papel e do benefício que um psicólogo tem, um profissional da saúde mental que está atento a essas questões emocionais, de construir, favorecer um ambiente facilitador de confiança, né? Seja da relação do paciente com
o médico, né? Uma relação entre paciente no hospital e o médico precisa ser terapêutica, né? Precisa fazer com que a pessoa saia dali se sentindo bem, apesar de todos os pesares, apesar de um diagnóstico, apesar de um prognóstico, apesar de uma evolução não esperada, né? O paciente do hospital, ele precisa sentir que a equipe está junto com ele, né? E o psicólogo hospitalar que escolhe utilizar a abordagem centrada na pessoa se favorece muito com isso, porque ele acaba fazendo um meio, uma ponte, né, um favorecimento, uma forma de levar a esse cliente, esse paciente ali no hospital, o máximo de autoconfiança, de um ambiente com atitudes facilitadoras. O COP vinha falando nesse termo para você que entrou agora e pode ter ficado em dúvida. Atitudes facilitadoras, a gente parte do princípio de que se você está num ambiente que você não escolheu estar, você está ali por praticamente obrigação, né? Pegou um Covid, pegou uma doença, teve um acidente, né? E você já não está com condições de receber interpretaço, que alguém venha dizer o que você tem que fazer, o que você pode ou não fazer, né? Então, a abordagem humanista, ela favorece com que o profissional ajude a equipe a estar com o paciente, né? Estar com. Porque os dilemas da vida hospitalar, do ambiente hospitalar, a equipe já conhece, né? A equipe já vive isso, faz parte da rotina dela, né? E aí, isso, Dani, a Dani fez lembrar muito bem isso. A Dani Duque, o trabalho é no aqui e no agora. Então, não tem tempo para ir levantar e fazer a anamnese da história de vida, a relação com os pais, e aí, pois é, esse problema cardíaco. Não, a pessoa é que vai trazer esse algo do passado, se ela estiver afim. Por exemplo, nesse exemplo da irmã que não queria. Isso, Dani, muitas vezes nem tem tempo dentro do hospital, né? Você falou temos. Você fala, então, enquanto profissional da área hospitalar, Dani. Compartilha aí com a gente, muito bom. E, Dani, você usa abordagem centrada na pessoa? Você usa da psicologia humanista? A gente perdeu o contato com o COP. Pode ser que deu alguma queda de internet. E assim que der, ele vai entrar. A Dani diz, hoje o paciente está conosco e amanhã não está mais. Isso mesmo, é um dilema de se enfrentar o diagnóstico e também a própria existência diante de uma doença, né? E então o COP conseguiu retomar o sinal da internet aqui e ele logo vai voltar. Então o professor COP estava falando de como é benéfico para o psicólogo que escolhe a abordagem humanista, a abordagem centrada na pessoa, ele ajudar não só o paciente que está ali, que ali ele tem que ter muita paciência, né, no hospital, mas também toda a equipe. O quanto que a equipe também precisa entender que o paciente não é meu, né, não é seu, mas é da equipe. A Dani conta que fez pós em psicologia hospitalar com o COP. Que legal! Olha, o COP não está conseguindo retomar aqui o contato, né? E
E quando tiver, vai contar. Dani, você quer contar para nós um pouco da tua experiência, como foi ver, sentir na prática os benefícios dessa abordagem? Fique à vontade. Se você quiser, eu mando um convite para você. Pode ser? Me fale o quanto tu tá afim e a gente aproveita. O copy, ele não tá tendo sinal suficiente de internet, ele não faz a conexão. A gente chegou até a brincar falando o que será que tem por trás, porque é uma brincadeira nós da abordagem centrada na pessoa, psicologia humanista, a gente não considera que há algo por trás, a gente trabalha com o que está, como a Dani falou, no aqui e no agora, né? Com os aspectos que estão conscientes, não significa que não se considere o que está inconsciente, mas se parte do princípio de que com o que está consciente, com o que está no campo perceptivo do cliente, já dá para fazer muita coisa. E o Rogers e a equipe dele, e todos os adeptos que estudaram com o Rogers e que o Copy também estudou em Nova York, quando fez o Focus Trainer, e com Gendlin, com todo esse povo, eles comprovaram a eficácia de se utilizar do que o cliente traz e que está no campo perceptivo dele, né? Ou seja, não se vai atrás do que está por trás, né? Não se vai atrás do que será que, enfim, quis dizer, o que significa. Ah, isso significa que ele está... Não. Você, enquanto profissional da saúde mental no hospital, primeiro, não vai ter tempo para fazer isso, e segundo, não vai ter como fazer isso com tamanha a ameaça ao self da pessoa, né? Ou seja, a pessoa ela não pediu para estar ali, e uma interpretação nesse ambiente hospitalar seria extremamente dificultoso para a pessoa. A gente parte do princípio de que mais desfavoreceria do que favoreceria, né? Então, principalmente nesse meio e nessa fase de pandemia, muitas pessoas elas são necessariamente pegas de surpresa no sentido de que se depara no ambiente hospitalar com muitas vezes uma espécie de solidão atípica, coisa que não acontecia em outras épocas, em outras doenças, né? Uma solidão no sentido de que toda a visita visita dos familiares, toda visita de conhecidos é extremamente contraindicada no momento da pandemia. Então, a pessoa que acaba entrando no ambiente hospitalar, principalmente em época de pandemia, ela está extremamente em contato com questionamentos existenciais, não só com relação a uma doença, por exemplo, o COP não está retomando, perdeu a conexão. Não só com relação a uma gripe, né, diferente, mas com relação ao estigma que a sociedade construiu com isso e também a forma com que a equipe vai estar favorecendo ou não, muitas vezes substituindo o lugar de apoio, de estar junto da família, né? Muitos familiares. Então, veja o desafio que é para um psicólogo hoje estar trabalhando na linha de frente, o desafio que é estar levando a psicologia para um ambiente de extremo desafio, e justamente a psicologia humanista oferece possibilidades flexíveis, muito mais não enrijecidas, né? E justamente apostando nas potencialidades emocionais
no mundo emocional da pessoa, no sentido de que o que ela entende como fazendo sentido é o que vale, como o Cop falava, né? Se, para mim, né, no caso, para aquela paciente ali, receber o órgão, o transplante de uma pessoa que para ela não faz sentido, a gente não vai partir do pressuposto de julgamento, de que olha só que preconceituosa, vamos tentar convencer de que ela está sendo preconceituosa e deve receber um órgão de uma pessoa negra. Não é desse pressuposto que parte a psicologia humanista, tá? Ela parte do pressuposto de que a própria pessoa, ela tem seus entendimentos, ela tem suas formas de se organizar para não ameaçar seu self, né? E aí todo esse caldo cultural que a pessoa está e que emerge, que vem como, então tem que fazer uma campanha de luta contra o preconceito e tal, isso não faz sentido quando você, enquanto psicólogo, trabalha, né? Dani diz, é preciso respeitar esse pedido ao máximo, isso. E o mais interessante, Dani, é que não é por meio de técnicas, né, Dani? Você, psicólogo hospitalar, psicólogo que trabalha numa residência multiprofissional, num ambiente... Isso, Dani, até para facilitar o processo. Então, parte-se do princípio de condições facilitadoras, como uma aceitação incondicional extrema pela pessoa, né? Pela forma de ela olhar a vida, pela perspectiva dela, de como que é ver o mundo pelos olhos dela, né? E nesse sentido, o Cop, ele leva tão a sério isso que ele ficou famoso pela sua oração do psicólogo, né? Não no sentido religioso da ideia, mas no sentido do quanto que, enquanto psicólogo, é uma arte, né? A arte que ele viu, em primeiro momento, na literatura, né? De lidar com emoções, a de lidar com o respeito e a possibilidade de autonomia que a pessoa tem para se construir ali nesse processo de saúde e doença, né? E ela mesma sentir que tem um meio, um ambiente, uma pessoa estando ali com ela já é um favorecimento, já é uma condição que dá a ela possibilidades, né? Ou seja, tá, mas então, Juliana, você está falando que o simples fato do psicólogo acreditar, tá, mas o psicólogo da abordagem psicanalítica, o motivo tal também não acredita? Não, não é uma questão de fé, né? Não é uma questão de crença, é uma questão de atitudes. Isso foi comprovado em várias abordagens, não só na central da pessoa, o quanto que são as atitudes que realmente fazem a diferença, faz com que o paciente fique. Isso, Dani, dá voz ao paciente, né? Então, para isso, as técnicas, as teorias, deve ser um complexo de Édipo, isso só atrapalha. Então, o trabalho do psicólogo ali num ambiente hospitalar, principalmente em plena pandemia, onde já tem muito discurso externo, muita mídia, muito especialista dizendo o que é para fazer, o que é para não fazer, porque daí assim vai reagir assado, se fizer assim, faz assado. A pessoa, ela precisa ter voz, né? E é ouvir-se nesse curto espaço de tempo, no ambiente hospitalar, no momento em que ela tem condições, né, respeitando ao máximo o processo dela, que a perspectiva da psicologia humanista trabalha, tá? Então, nós vamos deixar aí nos stories a oração do psicólogo, que é uma das grandes, tá fazendo sucesso aí, né, Antônio? Antônio Coppi, ele também no Whats não conseguiu entrar, então ele saiu, entrou e já saiu, a internet não está muito boa pro lado dele. Foi uma pena, né? Nos deixou com um gostinho de quero mais, e provavelmente acho que ele vai vir em outro momento, né? Para complementar o que ele vinha nos dizendo. Né? Nós vamos deixar nos stories, então, a oração do psicólogo, criada pelo professor Antônio Ângelo Fávaro Coppi, uma grande referência em psicologia hospitalar no Brasil. Para você, profissional da saúde mental, que se interessa por isso, procure os escritos dele, né?
ele talvez venha para Passo Fundo aqui, quando a gente tiver a turma de formação. Então, se você tem interesse, e você que é aqui da região, em fazer um aprofundamento nessa abordagem, aqui, Dani, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a gente tem a parte, agora na pandemia, a gente tem a parte que dá para ir fazendo online, né? E assim que terminar a pandemia, favorecedores, facilitadores como o COP, o Aldo Meneghetti, estarão aqui presencialmente para fazer a formação, ajudar, né, a fazer a facilitação da formação dos interessados aqui da região. Tá, Dani? Então, fica aí o convite para você que tem interesse genuíno, provavelmente, como a gente vem vendo nas outras lives, você que gosta da abordagem humanista, você já deve estar se interessando por isso que você vai sentindo que é para esse lado que vai, né? Então, agora retomou aqui, o copy entrou de novo no WhatsApp, a internet dele voltou. Né? Talvez dê para ele fazer uma mensagem final aí, vamos ver se ele consegue. Né? Deixa eu ver se ele tá de novo. Ele não aparece aqui no Insta. E aí, isso mesmo, Dani. Quem está aí interessado já pode começar desde já. Pode pedir aí no direct que eu mando o link. Ou pode clicar no link da bio, agora que eu lembrei. Clica no link da bio, aqui do perfil Envelhecer, né? Nós temos um presente para você que teve a paciência de nos esperar, de ficar até agora, né? Vai ter um presente lá para você aqui do Envelhecer, do nosso projeto, tá? E aí vai ter eu mando para ti um e-mail que tem uma das opções para você fazer o curso, tá? Opa, o Copy conseguiu voltar, gente. Vamos tentar fazer mais um convite e a partir disso que a gente vinha falando, é isso, que bom, Copy. Deixa aí uma mensagem. A imagem não está aparecendo. Não sei o que aconteceu. Né? Eu estou surpreso aqui, porque ainda está... Eu fui resumindo e continuei resumindo, reforçando o que você já tinha falado, como benefícios. Pois né? Mas por que a imagem não entra? Ele parece que vai recarregando, carregando. Deixa eu fazer o convite de novo. Vou fazer o convite de novo. Agora está carregando. Realmente surpreendente, porque... Geralmente tem a ver com a internet, né? Pois mas a minha aqui, né, realmente é muito boa, a velocidade dela é boa, né? Eu testo aqui e tá, né, na tampa a velocidade dela, agora não sei. Aí, ó, por que não aparece a minha imagem aí pro pessoal? Pois tá carregando. Mas, Copy, o que você... dá pra gente ir falando também só pelo áudio, né? Até que vai carregando a imagem. Vamos lá, ué. Não vamos perder tempo, não. Claro! Teu tempo riquíssimo e pela tua expertise em psicologia hospitalar, tu vinha falando do quanto, então, o psicólogo que usa, e o profissional de saúde, né, que concebe os entendimentos da psicologia humanista, também ajuda a ter um ambiente favorecedor para o paciente, né, ali no hospital. Pois eu acho que... Porque veja você, eu vou fazer caricatura, né? Ninguém vai no hospital para tratar Édipo. Né? Tá entendendo? Agora, a pessoa vai tratar a doença, que motivo pode ser um acidente, né? Automobilístico, caseiro, doméstico, qualquer coisa. Um Covid. Mas a pessoa vai para
tentar se reorganizar. O trabalho do psicólogo é ajudar esse paciente a se reorganizar diante daquilo que o leva à internação. Isso é fundamental. Então, hoje, para mim, né, a função maior do psicólogo, né, que trabalha no hospital é essa. Agora, só uma curiosidade que é importante a gente ressaltar. O Brasil é o único do mundo que tem esse nome de psicologia hospitalar. O resto tudo é psicologia da saúde. Pois é. Lá, quer dizer, nós que até uma especialização nós temos via conselho, né? Mas é curioso isso, né? Eu acho muito Os curioso. desafios que ainda temos, né? Mas é isso, às vezes eu tenho a sensação, a gente fica tentando reinventar a roda. Acho que a psicologia para mim é uma só. E um nome que eu daria é psicologia aplicada ao social, aplicada à clínica, aplicada à escola. Tá, acho que não comportaria, né, a psicologia com outros adjetivos. Tá entendendo? Para mim, a aplicação dela nos vários segmentos da presença humana. Onde tiver o ser humano, tem possibilidade da psicologia. Né? Por isso que o nome é abordagem centrada na pessoa, independente de onde ela esteja. Pois é, para mim é isso, quer dizer, se eu desenvolvo esse jeito de ser, de buscar essa compreensão, de estar considerando, estar inteiro, se eu apreendo o espírito da ACP, eu posso levar esse espírito para qualquer lugar, quer dizer, eu posso dar forma ao espírito aonde melhor né, me aprouver. Isso eu posso. Então, é claro que, né, mesmo nos tempos de pandemia, né, é claro que as pessoas sofrem agora. Não tem muito o que fazer com a pessoa internada, principalmente se ela estiver entubada, porque a situação de intubação, quem passou, né, em decúbito dorsal, né, é terrível, porque essa doença, a conversa que eu tenho com os médicos amigos, é que a pneumonia dela arrasa o pulmão. Tá entendendo? Então, aí a possibilidade de um trabalho aí com o paciente é muito restrito. Mas com a equipe, sim, porque né, são as ameaças que a gente vem tendo. Tanto é que a primeira aula da pós-graduação, a gente faz uma reunião clínica, né, e geralmente a gente leva né, a pessoa responsável pela infectologia do hospital para explicar os procedimentos para os psicólogos, a solicitação das vacinas necessárias para o exercício né, da profissão lá, né, de estar junto lá nessa linha de trabalho. Porque vai depender de onde você vai trabalhar. Né? E se você vai né, trabalhar no pré-operatório, no pós-operatório, né? Se você vai trabalhar na oncologia, quer dizer, cada situação, cada clínica requer uma, vamos dizer assim, né, uma especificidade. Né? E é importante o psicólogo se perguntar sempre qual que é né, a especificidade do meu papel enquanto psicólogo, tá? Dentro do hospital. Eu gosto muito de contar um caso, dois casos a respeito disso, no sentido de que, veja você, a questão da formação que a gente estava falando mais cedo. Então tá lá no quarto, né? Tá lá no quarto, tem lá uma jarrinha, né, com um copo de água e tal. Aí você está atendendo, o paciente pega e pensa, você pode me dar um copo d'água? Aí eu falo assim, e aí, você daria um copo d'água? Eu falo, claro, o que tem num copo d'água? Eu falei, pois é, se você fizer isso, eu quebro a garrafa na sua cabeça. Porque, nossa, mas recusar um copo d'água para quem tem sede? Eu falei, pois é, mas aí você está colocando ele em risco de vida, porque ele pode estar no pré-operatório e não é função dele dar água. Agora, se a pessoa está com sede, você fala, só um minutinho. Eu vou lá no centro da enfermagem, que geralmente cada andar tem um centro de enfermagem. Então você vai lá e fala, fulano, o paciente, né, fulano de tal, do quarto tal, ele está com água, como é que é? Ele está querendo água e tal. Mas você pode dar água para mim? Não é função do psicólogo dar água. Um dia eu estou passando pelo corredor, eu vejo uma psicóloga dando iogurte para o paciente. Eu chamei ela, quase que eu fiz ela engolir o copo de iogurte. Força de expressão. Porque aí o médico passa e olha aquilo, olha lá para que psicólogo serve. Por quê? Porque a pessoa não tem noção do papel dela dentro, né, do hospital. Qual que é, de novo, qual que é a função principal do psicólogo hospitalar dentro do hospital? Eu não vou dar água, eu não vou dar nada, mas eu vou lá e pergunto. Ó, fulano que é enfermeiro, você pode dar? Eu falo, infelizmente, eu não posso fazer isso. Tá?
Então você pede para ele esperar um minutinho e fala, ó, já falei com ela, já já ele vem dar água. Eu continuo a atender. Tá entendendo? Uhum. Então são as coisas E não é aparentemente nem. inócuas. Uhum. E não Aparentemente é nem inócuas. uma. Oi? Não E não é entendi. nem uma e não é nem uma interpretação que vai ajudar a resolver isso. São princípios muito tão favorecedores e tão ligados à pessoa, né? Que facilitam a relação terapêutica, né? Pois é, a relação psicológica ali, né? Porque são coisas sutis, mas se eu não sei demarcar o meu lugar, né? Tem uma que está Já entrando é. aí, né? Até você permite a Cíntia, né? A Cíntia foi minha pós-graduanda. Ela sabe muito bem dessas coisas, Cíntia, tá aí, ó. Se Olha você aí, está ó. vendo ela, né, Ela Cíntia? estava tá acenando aí. Copy, que linda mensagem essa, né? Justamente hoje, dia do psicólogo, saber que também há uma valorização a ser construída pelo próprio psicólogo, né? Que Isso é mensagem final importante. você deixa para esse povo aí, esses psicólogos que estão nessa luta, buscando, às vezes, em dúvida se optam ou não pela psicologia humanista? Pois é, eu acho que para mim, no meu entendimento, né, a melhor psicologia, teoria para o hospital seria a humanista, né, principalmente dentro dos princípios da abordagem centrada. Quer dizer, ter essa compreensão, né, essa consideração, né, pelo outro, e é claro, eu estar inteiro nesse processo. Né, e isso aí eu acho fundamental. Então, eu falo assim, né, olha, é uma tarefa árdua? É, porque nós vamos estar lidando o tempo todo com a dor. E para isso é importante também eu saber cuidar de mim para eu não me adoecer, porque senão vira uma iatrogenia. Mas, quer dizer, a gente vai para o hospital e sai de lá doente. Aí não é isso. Quer dizer, eu tenho a clareza do meu papel, porque isso me facilita, tá, eu lidar, né, com situações. Por exemplo, você vai para a oncologia, é óbito um atrás do outro. Como é que você trabalha com isso? Tá entendendo? Agora, tem situações clínicas que são mais leves, mais fáceis, aparentemente. Né? Mas aquelas que exigem da gente mais é importante. Por exemplo, a pessoa tem a oportunidade de ver né, um outro ser humano morrer. Você e ter isso, eu falo para elas, né, falava para elas, que eu falo elas que a maioria é mulher. Olha, aqui nós vemos aqui para ajudar a pessoa a reorganizar, né, a vida dela diante da internação. Mas em alguns momentos vocês vão ser anjos da morte. Por quê? Porque vocês vão precisar ajudar o outro a morrer. Não, pode parecer estranho, pesado, não. Porque essa experiência de ajudar o outro a morrer é muito bonita. Não sem dor, mas é muito bonito. Você poder fazer isso, tá entendendo? Você ter essa chance, né, de viver isso. E é claro, né, trabalhar os nossos limites, né? E isso aí eu sempre falo, né? Dentro da abordagem, o jeito de ser é desenvolvido, claro, mas na nossa prática, mas a prática só é possível se eu também ter passado por um processo que me dê uma tranquilidade para enfrentar aquilo, por exemplo, que um hospital me dá. Tá entendendo? Então eu falo, olha, se você quer enveredar por esse caminho, busque uma formação, busque referências, né, que possam, né, te ajudar, porque a pós-graduação que eu montei, né, a Cíntia que está aí, a testemunha disso, não sei se é agora, não sei se tem mais gente que fez comigo, né, não vi, Tem. né, que fez a pós aí comigo, então eu só falo isso. Né, a beleza da pós era o quê? A parte prática. Ela tinha uma prática muito grande. Se a pós-graduação, de uma maneira geral, a especialização em 360 horas, a nossa tinha quase 400 horas de prática, porque era a semana inteira, e a aula, né, 2 vezes por semana, e quando vinha professor de fora, né, então era final de semana intensivo. Ah, tem a Dani Tem a Duque aí, Dani tá Duque aí também que também lembra. que fez aí, ó. Ela sabe disso, né? As que estão aí É isso aí. foram excelentes alunos, né? E são excelentes psicoterapeutas, porque eu ainda as acompanho de alguma forma. Então é isso, quer dizer, né? Ela é a especificidade, né? Então buscar uma formação realmente que te ponha, né? Instrumentalize mais ainda, né? Para você poder estar praticando. Eu acho que é um privilégio, né? Que ainda se Isso escolhe mesmo, para isso isso, mesmo. né? Acho que a gente deve, né, contribuir para o outro.
Então, eu, enquanto psicólogo, eu falo isso. Olha, o que eu puder fazer para favorecer o outro a crescer, é isso. Então, de novo, todo o meu poder, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria é para ajudar o outro a exercer o seu poder de ser no mundo. Isso mesmo. Copy, a gente vai ter que ir encerrando aqui, porque o Insta já está dando o prazo final nosso. Ó, dó. E Vamos marcar outra. Vamos marcar outra, porque eu estou sentindo, ele não está vendo, porque eu estou vendo aqui, né? Eu meço a minha internet aqui, ela está excelente, eu não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos finalizar. talvez seja a minha também, né? Porque isso faz parte de uma conexão. Então, ó, Tá, a mas Dani vamos deixar para lá. reforça. A Dani Obrigado, reforça o Dó. quanto cresceu muito nessa vivência, nessas vivências no hospital, durante a pós. É uma grande. Que belo relato. Acho que apesar do corte aí na conexão, Cop, valeu muito a pena. A gente pode marcar um outro dia, outro horário, com Vamos sim. mais dúvidas que vocês que participaram aí da live têm, né? Quem não É, conseguiu ver desde o início vai ficar gravado no IGTV, então pode ver depois, no momento que estiver interessado. O Zazá se despedindo, né, o velho. pessoal. Agradecendo muito, Cop, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no teu rico tempo, poder compartilhar e fazer jus a essa missão, né, esse propósito que você acabou de dizer, né, o de levar o que você sabe para frente e fazer com que a psicologia chegue mais e mais em ambientes onde a dor e a reflexão e a luta pela vida, né, possam ser favorecidas com a psicologia. É isso aí. Então Tchau, tá. tchau. Tchau, A, tchau. a oração do psicólogo está lá no Instagram, viu, gente? Pode entrar lá. Isso, Pode, vamos pode, colocar nos compa stories, né, Copy? pode compartilhar. Né? Que foi Curta também e um momento de compartilhe lá. inspiração. Tem um momento de muita inspiração, tá? E depois, Ju, vamos Legal. conversar nós dois aí, né? No outro momento, com calma, pensar outros projetos, tá bom? Vamos te esperar aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá bom, será um prazer, tá bom? Beleza. Pessoal, grato pela participação. Até a Beijo no próxima coração. live. Beijo. Amanhã, pessoal, tem outra live sobre psicologia humanista. Fiquem atentos aos stories. Beijo, beijo. A oração é o nosso mantra, lembrou a Cíntia. Isso aí.